Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Depois da prisão de hoje do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, comprovando por completo o envolvimento do governo Cláudio Castro com o crime organizado, os deputados, os senadores do Centrão, bolsonaristas, estão cada vez mais desesperados e querem a qualquer custo tentar derrotar o Lula nas eleições do ano que vem. Porque sabe que se o Lula não sair do poder, a Polícia Federal continuará tendo toda a autonomia e liberdade para exercer as suas prerrogativas constitucionais e chegar em mais nomes grandes como esse daqui. O presidente da Leste preso hoje era o candidato do Bolsonaro ao governo do Rio de Janeiro no ano que vem. Não pensem vocês que o Bolsonaro é um inocente na história que não sabe de nada do envolvimento do governo Cláudio Castro, da Assembleia Legislativa, com as facções e com as milícias. Afinal de contas, ele próprio e a família dele tem envolvimento com as milícias, inclusive com direito a empregar familiares de milicianos e homenagear milicianos na Câmara dos Deputados. E o TH Joias, que é um deputado federal deputado estadual do Rio de Janeiro, que está preso exatamente por vincular o governo ao crime organizado, por lavar dinheiro do CV, ele foi um dos motivos que levou o Rodrigo Bacelar a ser preso hoje, porque o Rodrigo Bacelar, ele simplesmente vazou para o TH Joias que haveria essa operação de busca e apreensão na casa dele, dando tempo a ele de se livrar de provas contra ele. Inclusive, numa das trocas de mensagem, o TH Joia pergunta para o Rodrigo Bacelar o que é que ele vai fazer com essa quantidade enorme de carne que está no freezer dele e que ele não tinha como se desfazer dela. Ele manda mensagem desesperado: os caras vão ficar com as minhas carnes, porque ele sabia, ele acreditava que a própria polícia iria ficar com essas carnes para ele quando chegasse lá para fazer a busca e apreensão. Trocou de celular, apagou mensagens, tentou a qualquer custo o que pôde eliminar todas as provas contra ele, seguindo as orientações do Rodrigo Bacelar. E o Cláudio Castro, junto com o Rodrigo Bacelar, atuaram nos bastidores para se distanciar do TH Joias, para que eles não fossem vistos como pessoas com vínculo com ele, mesmo tendo milhares de fotos, vídeos e postagens nas redes sociais do TH com o Cláudio Castro e do TH com o Bacelar. E essa ação que o Cláudio Castro fez, combinado com o Bacelar, foi exonerar um de seus secretários, que era suplente junto com o TH Joias, para que ele assumisse o cargo de deputado estadual no lugar do TH Joia e tirar de cena qualquer vínculo da Lege, do Bacelar e do Cláudio Castro com o TH Joia, simplesmente deixando ele lá na cadeia. Por isso que surgiu aquele boato dito pelo Antônio Garotinho que o TH Joia estava ameaçando fazer uma delação premiada e entregando todo mundo porque estava se sentindo abandonado por ele. Eles dois eram descritos por pessoas próximas como carne e unha. E no carro do Rodrigo Bacelar, a PF encontrou hoje nada mais nada menos que mais de 90 mil reais em espécie. Quem é o cidadão honesto, trabalhador, que anda com 90 mil reais impresso dentro do seu carro? Me diz. O prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, saiu em defesa do presidente Lula e disse que era ridículo esse jogo, essa encenação do governador Cláudio Castro e dos bolsonaristas de querer culpar o Lula pela criminalidade no Rio de Janeiro. Abre aspas para ele: se a segurança vai mal, é culpa do governo do Rio e dos outros estados do país. O que está sendo feito é um jogo de empurra, é absolutamente ridículo. É óbvio que o governo federal e os municípios podem auxiliar, mas a responsabilidade de quem detém o controle do sistema de segurança pública são os governos estaduais. Esse debate precisa ficar claro. O jogo de empurrar tem que ser superado. Todo mundo aqui sabe que eu sou aliado do Lula. Ouvi muito que ele é um presidente do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, porque só no Rio é culpa dele. Ele não tem responsabilidade dos bons números da segurança pública em Santa Catarina? Ele pediu ao governador Jorginho Melo para cumprir com as suas obrigações dele. A Polícia Federal não é a mesma que atua no Rio? É isso, meus amigos. Os governadores bolsonaristas do Rio, de São Paulo, Caiado, Jorginho Melo, quando a segurança pública vai ruim, é culpa do Lula. Quando a segurança pública vai bem, é graças ao governador bolsonarista. Mas no fundo, toda essa turma quer impedir que o Lula seja reeleito, porque eles sabem, eles têm a convicção de que se o Lula for reeleito, vai ter muito peixe grande preso. Inclusive o presidente Lula, em ligação ontem com o Trump, pediu ajuda do Trump para localizar e prender brasileiros ligados a facções criminosas que vivem nos Estados Unidos.
entre eles um grande traficante de combustível, no qual ele estava se referindo ao dono da Refis. Refinaria essa que o Cláudio Castro, mesmo sendo o maior devedor de impostos do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro moveu os pauzinhos dele no Poder Judiciário para beneficiar. Gente, tá na hora da gente dar nomes aos bois, tá na hora da gente dizer que quem bota policial para matar preto, pobre, favelado na favela não tem compromisso em combater o crime organizado, porque enquanto eles estão lá matando todo mundo adoidado sem nenhum critério, eles estão simplesmente defendendo o coração financeiro de todas essas organizações, diferentemente do presidente Lula, que age com inteligência e vai exatamente no cérebro financeiro de todas as organizações. E o Lula deixou bem claro para o Trump. O Lula falou o seguinte, ó, a gente não precisa utilizar arma, a gente precisa utilizar inteligência. E ele propôs ao Trump, e o Trump sinalizou de forma positiva apoio para criar um corredor de colaboração conjunta entre o Brasil e os Estados Unidos para combater a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas dos Estados Unidos para o Brasil. Esse é um presidente de verdade. Não é esses bolsonaristas que pedem por Trump interferir no Brasil, utilizando a falsa narrativa de classificar essas organizações como narcoterrorista. Não, Lula sabe muito bem como lidar com isso sem jamais abdicar da nossa soberania. E ó, tem novidade envolvendo a investigação do Banco Master, que ó, tem deixado essa galera aqui ó, de cabelo em pé e tá chegando cada vez mais próximos deles, mas não vai dar tempo de contar nesse vídeo, então eu vou contar no próximo vídeo. Se você não me segue, me siga agora, e se você não tiver paciência de esperar o algoritmo te mostrar o próximo vídeo, entra no meu perfil, entra no meu canal e procura que você encontrará o vídeo.